Alô, amigos da TV Nectar, retomamos com o tema de saúde bucal e hoje presente aqui em nossos estúdios o Dr. Mário Sérgio Jorge, cirurgião dentista, presidente da Câmara Técnica do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço, Roberto, e espero colaborar aí com a orientação em relação ao medo e à ansiedade do dentista. Então começa tirando o meu. Com certeza, estamos aqui para isso. Eu estava contando aqui há pouco, né? Sim. Quer dizer, a gente tem um certo temor. Como que você enxerga isso? Como é que os profissionais da área enxergam esse problema? Então, Roberto, isso é uma coisa que os profissionais, especialmente cirurgiões dentistas, hoje têm condições melhores para manejar essa situação de um medo, de ansiedade em relação ao tratamento odontológico. Muitos pacientes, às vezes, trazem já traumas anteriores, né, em função de uma experiência, às vezes, negativa que tiveram em relação a um procedimento odontológico. E muita informação também que vem em função da mídia, né? O cirurgião dentista sempre foi um personagem vilão, né? De produção de dor e essa coisa toda. Então a gente sabe que hoje em dia, especialmente uma criança que vai logo cedo ao dentista, já é condicionada a aceitar o tratamento de uma forma natural, né? Mas tem algumas pessoas, evidentemente, que não tiveram essa mesma oportunidade de um condicionamento. E sofrem antecipadamente e que muitas vezes evita de procurarem um profissional, mesmo numa situação de dor. Essa pessoa que sofre antecipadamente, você sugere que ela vá ao dentista assim, como um psicólogo antes? Eu estou aqui imaginando como um paciente. O que você recomenda para essa situação? Olha, na realidade é assim, o medo e a ansiedade é uma coisa inata, às vezes, da pessoa, ela é produto de um trauma que você passou. Não há necessidade de um psicólogo, né? Hoje, a homeopatia, ela é uma opção terapêutica que o cirurgião dentista tem para manejar essa situação diferenciada. A abordagem homeopática, ela valoriza as diferentes formas que as pessoas adoecem e por que adoecem, em função, do caso, de um tratamento odontológico. Então a gente tem condições de entender um pouquinho o processo de adoecimento, porque um transtorno que faz com que você perca o sono, né, antecipando a um êxito negativo de um tratamento ou uma situação negativa. Que porventura não venha a ocorrer, que nem venha a acontecer, né, mas que ele já desenha isso como uma coisa que vai lhe causar um certo descontentamento em função disso. Então tem pessoas que perdem o sono, tem pessoas que acabam tendo problemas digestivos, diarreias, tudo em função do medo. Então o homeopata, né, e especialmente o cirurgião dentista, que tem conhecimento, né, de causa desses processos, ele vai saber como entender isso e minimizar esse transtorno em relação ao atendimento que vai ser efetuado. Você diria que a homeopatia tem uma visão mais 360 graus sobre o problema, né? Ela quase que individualiza nesse aspecto, porque ele entra no interior do paciente. Exatamente, é o processo da individualização. A gente valoriza muito o doente e não toda a manifestação acontecendo. Então é importante entender que cada um tem uma forma particular de manifestar os seus problemas e os seus sintomas. Em especial quando se fala de ansiedade e de medo, cada um potencializa mais ou menos os seus sintomas em função ao compromisso que tem no dia seguinte, ou daqui uma semana, ou até daqui um mês. Então, o problema é que a gente chama isso de antecipação. Muitas pessoas antecipam o sofrimento e sofrem por isso, que é o que a gente relata como transtornos antecipando um insucesso. A palavra preocupação já tem esta dinâmica, é uma preocupação. Preocupação, né? Está certo. E quais são os outros benefícios que a homeopatia pode trazer ao paciente? Quer dizer, durante a cicatrização, quais são as outras possibilidades que ela Olha, a homeopatia, Roberto, como um recurso terapêutico, está ao alcance do cirurgião dentista em N situações clínicas, né? A gente prepara os pacientes para um pré, trans e pós-operatório, não só em relação ao controle da ansiedade e do medo, mas também situações cirúrgicas, onde esse paciente vai receber uma anestesia, onde eventualmente haverá uma intervenção que provocará um certo sangramento, então no controle do sangramento, e o pós-operatório na questão da recuperação, né? Para a pessoa evitar ter menos aquele quadro doloroso, inflamatório, pós-cirúrgico, que é natural, né? Então, agindo com uma medicação, você prescrevendo uma medicação que controle melhor o edema, o inchaço, a dor provocada em função do procedimento realizado, isso alivia e traz qualidade de vida ao paciente. Você recupera no menor espaço de tempo, né, o paciente para a vida comum, né, para o trabalho, para a vida social, né? Que é o objetivo final da vida de cada um, né? Exatamente. E, Roberto, uma grande vantagem que a homeopatia tem, né, sabendo trabalhar na área de competência e com conhecimento,
O remédio homeopático prescrito de uma forma precisa, pela semelhança que você tem entre a seleção do remédio e o paciente, você não tem efeitos colaterais, não tem reações adversas. Então, acho que esse é o grande ganho em saúde que você pode promover ao paciente, né? O benefício da prescrição sem os efeitos colaterais. Até porque hoje em dia, né, Mário Sérgio, a dor é uma coisa muito relativa, não só no campo da odontologia, quer dizer, as formas que existem. Afinal, a anestesia foi inventada há quantos anos? Né? Já tem um bom tempo, tem um né? Bom tempo, né? A gente tem história já do óxido nitroso, né? Da sedação, que hoje a gente faz, mas antigamente bem de circo, né? Sim. O gás hilariante, Sim. né? Então, hoje você tem recursos até para controle de pacientes, exatamente com pavor, onde você pode fazer uma sedação consciente e trabalhar isso, né? Mas você tocou o aspecto do dor, né? Cada pessoa tem um limiar de dor. Dizer que todo mundo sofre de uma forma igual é um equívoco. Né? Os homens, normalmente, são muito mais sensíveis que as mulheres. Né? Existe até a natureza humana, né? Explica isso. Né? Mas você tem que minimizar isso. Às vezes, né, um procedimento onde você refutaria que não provocaria dor, você tente conhecer o paciente que está recebendo esse procedimento para ver como é que ele responde a isso, não é? Nunca subestimar a possibilidade disso realmente transtorná-lo, né? Que para ele tem um peso muito maior do que teria para outra pessoa. Com certeza, né? Porque o mal, aquela história, uma coisa mal sucedida, marca, né? Então aí já cria todo um certo... E você, com essa larga experiência, presidente da Câmara Técnica e tal, você consegue se aperceber com antecipação pelo perfil do paciente? Quer dizer, do jeito que o cara sentou, se ele tremeu na cadeira, quer dizer, como é que a sua sensibilidade se desenvolveu ao longo da tua experiência, que certamente é tão interessante a tua pergunta, Roberto, porque assim, né, o que me levou a estudar a homeopatia, né? Na realidade, era não valorizar esses aspectos que você está colocando. Sim. Então, quando a gente foi aprender um pouco sobre essa questão de uma abordagem diferenciada, como investigador, como observador, você começa a perceber as diferentes formas que as pessoas se manifestam. Às vezes num cumprimento, na expectativa de um procedimento, aguardando o atendimento, né? Então, no toque, no cumprimento, às vezes na sensação da transpiração excessiva nas mãos, né? Ou mesmo a questão da transpiração corporal, né? Camisa encharcada, o próprio assento da cadeira, você percebe. Você nota que o paciente está transtornando, que ali está desenvolvendo todo um estresse, que você tem que respeitar. E que vai prejudicar o atendimento, né? Porque ele vai reagir de forma... Exatamente. E minimizar uma emergência médica, né? A gente chama de emergência médica o mal-estar, né? Que pode ser desde um desmaio até um caso mais grave. Então, como é interessante esse controle, né? Até para que você, profissional, fique seguro da técnica que você está aplicando, sob anestesia, né, que você precisa fazer uso, seja num procedimento cirúrgico, ou num procedimento restaurador, né, enfim, um procedimento preventivo, e você controla melhor isso, né, você tem um controle. Né. Não, e também você irá se concentrar com maior profundidade naquilo que você está fazendo, que é o atendimento à questão odontológica, né, e não é na questão emocional. Exatamente, né? Você controlou isso antes. Né. É interessante você ver casos de pacientes, por exemplo, senhoras que vão com bolsa, com guarda-chuva. Você oferece a elas um espaço para guardar aquilo, mas elas querem ficar com aquilo no colo. É um amuleto, é uma proteção, são as minhas coisas próximas. Então, o guarda-chuva, né? E fica o guarda-chuva com a bolsa, e aí você dá um guardanapo e ela fica ali fazendo daquele guardanapo uma bolinha de papel ou picotando todo. Tudo isso faz parte da observação. E só o homeopata valoriza isso, porque eu apanhei muito em não valorizar isso. Quando eu comecei a perceber que, de repente, eu poderia promover ou humanizar melhor o atendimento. Acho que essa é a palavra-chave. Humanizar. Sabe, quem faz homeopatia, ele, de certa forma, acolhe melhor o paciente, porque ele entende como a pessoa manifesta e respeita essas manifestações, entendeu? Não fica subjugando e dizendo que está fazendo fricote, está fazendo firula, sabe aquela história? Está exagerando. E aí isso fideliza o paciente, né? A pessoa tem confiabilidade, a confiança desperta e cria uma fidelização diferenciada e uma relação profissional-paciente diferenciada. E, Mário Sérgio, tem algumas estratégias que você se utiliza, por exemplo, se é criança, é que você não pode deixar a bala, porque dentista acho que não recomenda a bala, mas enfim, existem estratégias diferenciadas para adolescente, você brinca, como é que você utiliza e escolhe essas
possibilidades e alternativas. Eu acho que a Por relação... exemplo, eu lá, se então, eu me amarrar na cadeira, o que você ia fazer? Jamais. Porque é uma técnica, queira ou não, de contenção que não funciona, não é por aí, né? A não ser que seja um caso eminentemente emergencial, mas não é por aí que você vai promover. Mas o fato é assim, você tem que ter uma relação profissional paciente diferenciada. Sim. Se eu sou um promotor de saúde, eu quero que o meu paciente seja um copromotor. Sim. Se eu sou um doutor, eu quero que ele seja um codoutor. Então, que isso sirva com uma parceria mútua. Para isso, eu tenho que criar um ambiente de descontração, né? Eu não vou prometer presentinho nem nada, mas eu tenho que prometer a ele o ganho de saúde que ele segurança. tem. A segurança. E com isso, a relação vai se tornando um pouco mais amigável, sabe? A empatia entre o profissional e o cirurgião dentista, né? Vai descaracterizando aquela imagem de que um profissional que muitas vezes vai, sabe, transtornar a sua vida em função de alguma coisa que você precisa fazer. Porque ele já traz um processo muitas vezes traumático, né? A perda de um elemento dental é uma mutilação, né? Para muitos, perder um elemento isso dente... tem esse, por exemplo, eu já extraí dente, nunca pensei nisso, tá? Quer dizer, ele está perdendo uma parte do corpo, tal, você acha que tem esse impacto na pessoa? Depende, por isso que eu falei para você da individualização. Tem mulheres, por exemplo, perder um elemento dental é muito mais sério do que um homem. Né? A mulher valoriza essa questão dos dentes naturais, dos dentes rígidos, né? Dos cuidados. Né? O homem já, se perde um dente, se não afeta a estética, mas a mulher não. A mulher é um dente, um molar, um dente mais posterior, ela está preocupada, evidentemente. Quer dizer, mesmo que não seja visível, também afeta essa... Exatamente. A gente tem percebido na vida profissional, a mulher se cuida muito mais do que o homem. Isso é natural. E, logicamente, a odontologia é uma parte do momento do cuidado com a saúde, especialmente na saúde bucal, gengival, né? Exatamente dentes e gengiva. Então, há um cuidado muito maior em relação a isso. E o descuidado com a saúde bucal pode gerar que tipo de transtorno no equipamento corpóreo como um todo? Então, nesse momento, você tem que pensar assim, eu não posso conviver com um processo infeccioso na boca. O processo infeccioso, muitas vezes, que é um problema periodontal, onde o indivíduo está com a perda do elemento, e isso pode estar comprometendo os tecidos de suporte e ter ali um quadro infeccioso. A boca, o dente, em relação a essa questão da circulação sanguínea, pode levar a bactérias que são prejudiciais ao coração, ao rim, e isso levar a doenças sistêmicas importantes. Então, o homem morre pela boca. E esse dito, assim, o homem pode morrer por um dente, se não for tratado, se não for bem cuidado, e ele ficar com esse quadro infeccioso permanente na boca, crônico, que às vezes não dói, mas está ali presente, ele pode ter um comprometimento sistêmico importante. Por isso que é o cuidado que a gente sempre reforça, visita o dentista regularmente para que ele possa manter a sua saúde oral. E com qual periodicidade você recomenda? Olha, é outra coisa também que é muito individualizada, porque assim, no primeiro momento você ganha o paciente, dá a ele uma conscientização diferenciada no cuidado, e aí você pode até marcar consultas anualmente. Outros que você tem que ter um monitoramento muito maior, né? Trimestral, quadrimestral, semestral. Isso vai depender muito da demanda, de como o paciente fideliza a sua orientação. Então, a gente dá a orientação de higiene, às vezes o paciente entendeu naquele momento, mas se você cobrar dele uma semana depois, o procedimento que você ensinou... Ele não responde como deveria. Então, isso é promoção de saúde, né? Não é simplesmente aquela imagem de que tem o cirurgião dentista, que muitas vezes era que é o operário da boca, né? Fecha o buraco, abre o buraco, e não é isso. Ele está cuidando da saúde da pessoa num campo muito mais amplo do que especificamente a boca. Exatamente. Até porque a odontologia brasileira é retratada no mundo como uma das melhores. Né? Então, os profissionais têm habilidade, a gente tem acesso a materiais extremamente importantes e interessantes em relação do ponto de vista tecnológico, né, que também a gente tem um alcance aí, e eu acho que é isso que contribui realmente para a saúde bucal. Mário Sérgio, muito grato. Eu acho que foi muito ilustrativo o conteúdo de hoje, suas palavras, e até tirou um pouquinho do medo na minha pessoa. Que bom, Roberto. Agradeço, estamos aí preparados para dar o atendimento. Perfeito. Obrigado. Amigos da TV Nectar, encerramos mais um tema bem interessante para você, e siga a nossa programação, que estaremos sempre trazendo temas que justamente possam impactar na melhoria da sua vida, ok? Um abraço e até breve.